Olá! Na aula de hoje estudaremos duas importantes operações, a multiplicação e a divisão. Também estudaremos problemas envolvendo essas duas operações. Ficou curioso? Então vamos lá! Nesta aula, utilizaremos a notação x. Contudo, na multiplicação, podemos também utilizar a notação ponto. Na sala de aula de Bruno, existem 5 filas com 6 alunos em cada fila. Quantos alunos estão presentes na sala se ninguém faltou? Vamos calcular somando 5 parcelas iguais. 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, totalizando 30 alunos. E quantos pés de alunos nós temos na sala? Vamos somar 30 parcelas iguais. 2, mais 2, mais 2, mais 2, 30 vezes, totalizando 60 pés. Logo, temos 60 pés de alunos. Na situação da sala de Bruno, que acabamos de exemplificar, está envolvida uma das ideias de multiplicação, que é a adição de parcelas iguais. Mas existem outras situações relacionadas à ideia de multiplicação, como, por exemplo, a ideia de combinação. Vamos estudar outro exemplo? Considere as cidades x, a e y. Para ir de x até a, existem 5 caminhos diferentes. Para ir de a y, existem 3 caminhos diferentes. Quantos caminhos diferentes existem de x até y? As possibilidades de caminho são A1B1, A2B1, A3B1, A4B1, A5B1, A1B2, A2B2, A3B2, A4B2, A5B2, A1B3, A2B3, A3B3, A4B3 e A5B3. Ou seja, no total o cálculo fica assim, 5 vezes 3 igual a 15 maneiras diferentes. A palavra multiplicar significa dobrar muitas vezes. A lista dos principais verbos que sugerem multiplicação é a seguinte: duplicar, dobrar, triplicar, quadriplicar, quintuplicar, centuplicar, replicar, redobrar, repetir, etc. Depois de vermos essa lista, vamos dar uma olhada no que o Euclides está fazendo. Oi, gente. Eu estou à procura de um imóvel para alugar. Visitei um que é uma beleza, mas infelizmente eu cheguei tarde e ele já foi alugado. Ele fica nesse prédio que tem 6 andares e 4 apartamentos por andar. Aí eu fiquei pensando, quantos apartamentos tem nesse prédio? Hein, professor? É simples, Euclides. Basta multiplicar o número de andares pelo número de apartamentos por andar do edifício. Ou seja, a conta fica da seguinte maneira: 6 andares vezes 4 apartamentos por andar vai ser igual a 24 apartamentos. Entendeu, Euclides? Entendi. Mas eu tenho mais uma dúvida, professor. Eu conversei com o síndico e ele me falou que moram 3 pessoas em cada apartamento. Então quantas pessoas moram nesse prédio? Euclides, para respondermos essa pergunta, precisamos multiplicar o número de apartamentos pelo número de moradores por apartamento. O cálculo fica assim: 24 apartamentos vezes 3 moradores por apartamento resulta em 72 pessoas. Simples, não? É simples sim, professor. Bom, mas já que não tem nenhum apartamento vago nesse prédio, o jeito é ir para casa e continuar procurando nos classificados. Carro novo, hein, Euclides? Pois é, professor. Esse aqui é muito mais econômico. Ele faz 15 km por litro. E eu acabei de colocar 45 litros de combustível. Quanto será que eu vou poder rodar, hein? Essa conta também é simples, Euclides. Basta multiplicarmos o número de quilômetros que o carro percorre com 1 litro pela capacidade do tanque de gasolina do carro. A multiplicação fica assim: 15 km por litro vezes 45 litros igual a 675 km. Nossa, dá pra ir longe, hein, professor? É isso aí, Euclides. O Euclides nos mostrou 2 exemplos interessantes de multiplicação que podem ser usados no nosso dia a dia. Vamos conferir mais 2 exemplos? Joaquina é muito vaidosa. Ela possui 3 calças e 5 camisetas. De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir com essas roupas? Para esse cálculo, multiplicamos as 3 calças por 5, que é o número de camisetas que Joaquina possui. Logo, 3 vezes 5 igual a 15 maneiras diferentes. Agora um último exemplo. Uma roda gigante dá 3 voltas por minuto. Quantas voltas a roda gigante dá em meia hora? Bem,
Aqui é importante lembrar que meia hora corresponde a 30 minutos. Logo, é só multiplicar 30 minutos por 3 voltas. 30 vezes 3, 90 voltas. A divisão. Além do sinal tradicional de divisão, utilizaremos nesta aula a notação 2 pontos. Tal como a multiplicação, a divisão também está relacionada a certas situações. Aqui temos alguns verbos que dão a ideia de divisão. Partir, repartir, fracionar, fragmentar, separar, dividir, etc. A divisão pode ser encarada como a operação inversa da multiplicação. Veja, se 12 vezes 5 é igual a 60, então 60 dividido por 5 é igual a 12. Vamos acompanhar Euclides em algumas situações que usamos a divisão? Oi, professor. Eu já contei que eu tenho 4 sobrinhos? Pois é, e eles vêm me visitar e eu resolvi fazer um agrado. Comprei uma caixa de bombons para repartir entre eles. Se a caixa tem 20 chocolates, quantos bombons eu vou dar para cada um deles? Euclides, essa conta é bastante simples. Se são 4 irmãos e a caixa de bombons tem 20 chocolates, a divisão fica da seguinte maneira. 20 dividido por 4 é igual a 5. Logo, são 5 chocolates para cada irmão. Acompanhe comigo esta situação. Comprei 4 pneus e paguei R$480. Quanto me custou cada peça? Para sabermos o valor de cada pneu, dividimos o total por 4, ou seja, 480 dividido por 4, 120. Logo, cada pneu custou R$120. Vamos ver mais um exemplo de divisão? O preço de uma geladeira em uma loja é de R$1.200 à vista, que pode ser parcelada em 5 vezes sem juros. Qual é o valor de cada parcela? Para sabermos isso, precisamos dividir o valor integral da geladeira pelo número de parcelas. 1.200 dividido por 5 igual a 240. Logo, cada parcela será de R$240. O que será que o Euclides está fazendo agora? Olá, professor. Estou dando uma olhadinha nos anúncios e... Uau! Que impressora! O jato de tinta é colorido. A resolução é de 900 por 900 dpi. A velocidade é de 5 páginas por minuto e a garantia é de 5 meses. O preço é de R$420 ou em 5 vezes sem juros. Bem, se a velocidade é de 5 páginas por minuto, quantas páginas é possível imprimir em 2 horas? E qual é o valor de cada parcela? Professor, e aí? A solução é simples, Euclides. Essa situação exige cálculos de multiplicação e de divisão. Basta você fazer os seguintes cálculos. Para transformarmos 2 horas em minutos, precisamos multiplicar 2 vezes 60 minutos, que vai ser igual a 120 minutos. Agora, para sabermos quantas páginas é possível imprimir em 2 horas, precisamos multiplicar 5 páginas por minuto, multiplicando por 120 minutos, resultando em 600 páginas. Agora só falta sabermos o valor de cada parcela. Para isso, dividimos 420 dividido por 5 prestações, dá um total de R$84. E agora vamos às frações. Mas o que são frações? Ficou curioso? Então vamos descobrir para que elas servem. As frações servem para representar uma parte de algo em relação ao todo. Veja só como é a representação fracionária das partes pintadas em vermelho em relação às figuras completas. 1/2 ou metade. 1/3. 2/3. 1/4. 3/5. Como vocês viram, as frações são representadas por 2 números inteiros, separados por uma barra horizontal, o traço de fração. O número de cima é chamado de numerador e o de baixo de denominador. Mas o que isto significa? Vamos tomar como exemplo a fração 2/3. Nela, o numerador é 2, indica o número de partes consideradas. E o denominador indica o total de partes em que o todo foi dividido. Ou seja, a fração 2/3 representa 2 partes de um todo que foi dividido em 3. Usamos as palavras meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo para as frações de denominadores 2 a 10. Acompanhe no vídeo alguns exemplos. 2/7, 3/4,
1/8, 1/2, 3/10. Para denominadores maiores que 10, acrescenta-se à leitura aos denominadores a palavra avos. Veja alguns exemplos no vídeo. 1, 37 avos. 72, 168 avos. As frações cujos denominadores são potências de 10 são chamadas de frações decimais e recebem denominações especiais. Acompanhe: 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10 de milésimo. Vamos ver alguns exemplos? Querida, a pizza está pronta. Não esqueça de deixar 3/4 de pizza, ok? 3/4? E agora? Quantas fatias significa 3/4? Bom, vamos ver. Eu cortei a pizza em 8 pedaços. Ai, professor, será que você pode me dar uma ajuda aqui? Claro, Euclides. Vou te ajudar a sair dessa, ok? Muito obrigado, professor. Se a pizza tem 8 pedaços e 1/4 significa a quarta parte, então a quarta parte de 8 é 8 dividido por 4, que é igual a 2. Assim, 1/4 de 8 é igual a 2, 2/4 de 8 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4, 3/4 de 8 é igual a 3 vezes 2, que é igual a 6 pedaços de pizza. Você terá que separar 2 pedaços. Isso quer dizer que só poderá comer 2 pedaços de pizza. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre fração, é sua hora de pôr em prática. O seu Antônio gasta 3/5 do seu salário com aluguel. Se o seu Antônio ganha R$ 850, quanto ele gasta com aluguel? Eu vou deixar minha pizza um pouco de lado para resolver essa questão. 1/5 de 850 é igual a 170. Mas na verdade a gente precisa de 3/5 de 850. Então vamos multiplicar 170 por 3, que é igual a quanto? 510. Ou seja, o seu Antônio paga R$ 510 de aluguel. Puxa, o seu Antônio anda pagando caro, hein? É verdade, Euclides. Vou falar outra coisa para vocês sobre frações. Vocês sabiam que as frações podem ser próprias ou impróprias? É verdade, Júlio. Considerando o todo como a figura que estamos vendo, vamos escrever as frações equivalentes à parte pintada. A fração 3/4 é uma fração própria, pois está relacionada com a parte de um todo, sendo menos que a unidade. Já a fração 6/4 é uma fração imprópria, pois é maior que a unidade. Outro exemplo de fração imprópria é 11/5, pois é maior que a unidade. Já esta fração é inteira, pois a fração 4/4 representa o número 1. Simplificação de frações. Simplificar uma fração é uma ação que implica encontrar outra fração que seja equivalente, mas com numeradores e denominadores menores que os da fração original. Por exemplo, 2/30 e 1/15 são equivalentes, porém 1/15 é mais simples para se representar mentalmente. Mas como simplificar uma fração? Uma maneira é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, quando houver algum fator comum. Caso esses termos não tenham um fator comum, não há fração equivalente mais simples. Vamos acompanhar um exemplo com o Euclides. Ai, depois de uma pizza, nada como um docinho, não é mesmo? Olha só, que tal esse rocambole de chocolate, hein? Euclides, não esqueça de guardar 3/6 do bolo para amanhã. 3/6? Ai, meu Deus. Tá bom, querida. Ai, ai, ai. Como é que eu vou fazer isso? Bom, vamos cortar em 6 pedaços o bolo e guardar 3. Peraí, mas 3/6 é igual a 1/2? Não era mais fácil ela ter falado pra mim que era pra guardar metade do bolo? Pois é, Euclides. 3/6 significa 1/2, porque se dividirmos o numerador e o denominador por 3, teremos 1/2. Vamos ver mais um exemplo de simplificação com a fração 15/25. Dividimos o numerador e o denominador por 5. 15/25 é igual a 15 dividido por 5 sobre 25 dividido por 5, que vai ser igual a 3/5. Pronto, 3/5 é a forma mais simples, pois não há fator comum entre 3 e 5. Agora vamos simplificar 21/168. Dividimos o numerador e o denominador por 3 e depois por 7. 21/168 é igual a 21 dividido por 3 sobre 168 dividido por 3,
que é igual a 7 sobre 56, que é igual a 7 dividido por 7 sobre 56 dividido por 7, que é igual a 1/8. Bons estudos. Até a próxima. Até.